Boa tarde, novamente, diretamente da TV Zumbilândia, TV Costa da Lagoa, de Zumbilândia, Costa da Lagoa, o lugar inusitado onde os grupos stalking pensam que eles são além das regras naturais do ser humano, das regras morais, e penso que o ostracismo com a nossa família, com crianças, pode predominar, e pensam que vão na TV Lixo de Florianópolis, a TV nacional, detonam uma família do Oeste e que essa família não tem condições de criar sua própria TV, para contar sua própria história, para demonstrar o que realmente acontece nesse lugar, que deveria ser um paraíso, mas como tem zumbi demais, adictas às drogas demais, não pode ser um paraíso. Quando eu meto a política na história e falo dos conluios e dos interesses e da falta de respeito, é porque a gente viveu isso nos anos de 2019 com relação à delegacia, Ministério Público. Vivemos isso com relação à pandemia. Vivemos isso com relação à saúde, com relação à educação. Todos os pontos. Quando eu falo para os catarinenses, falo para os brasileiros, falo para a capital, eu estou falando para o mundo. Não estou apenas falando a nível do meu país. Porque o totalitarismo ele foi impregnado através das mídias internacional para o mundo. E com muita eficiência nos últimos 30 anos no Brasil, ao ponto de não ter mais condições de uma criança estudar numa escola. E eu vou demonstrar o porquê que não há possibilidade mais de crianças estudar numa escola, dos nossos filhos ir para uma escola. Porque se distanciou-se demais do que é a educação, do que deveria ser a educação. Bem, como eu tenho demonstrado no vídeo anterior, a partir do momento que professoras, que se dizem as professoras, as que educaram gente da minha geração, quando elas passam para baixaria, de fazer isso que eles estão fazendo com a nossa água, com a nossa família, é sinal que já foi a linha, o carretel e tudo mais. O ostracismo com as crianças aqui na Costa da Lagoa é tão provocado por professoras aposentadas, adúlteras e não adultas, porque se elas fossem adultas, elas jamais fariam isso. Visitar os inquilinos de outras pessoas para promover terrorismo, falar mal da família, falar mal das nossas crianças, para que as crianças não se cumprimentem, não brinquem mais junto, que é o que essa senhora Nailde tem feito, com testemunha e tudo. Os meus meninos falaram: mãe, aquelas crianças nos cumprimentavam, agora já não dão nem oi, e aquela outra criança também não pode mais brincar com a gente. Exatamente por causa dessas professoras vulgarzinhas pra caramba, que querem dizer que a família e o comportamento da família não é socialmente aceito aqui nas Drogadilândias, Zumbilândia, Costa da Lagoa. Que o nosso comportamento não é aceito nos locais de Zumbilândia aqui, onde o modo zumbi, o modo operantes é zumbi, é a marofa, é sentar em cima da pedra com baseado, é ter seu pé de maconha, e todo mundo tem que aturar isso, tem que aceitar isso,
Não só aceitar como entrar na onda da cervejinha, e não só da cervejinha, da fofoquinha, que depois evolui um pouco mais, vira perseguição política, que evolui um pouco mais da perseguição política, evolui para o terrorismo, como eu tenho demonstrado. Lembrando que o meu direito a voto já foi cerceado pelo próprio meritíssimo juiz Reni, e que o Renato há muitos anos já não exerce esse suposto, é um suposto, né, direito. Suposto direito, é uma obrigatoriedade. Eles querem, é um dever. E quando as professoras vulgarzinha pra caramba vão para cima do nosso adolescente, é já exatamente com esse incentivo que ele opte, né, por escolhas do lado deles. E escolhas feitas aos 16 anos, onde que isso não é obrigatório, não é um direito, como eu diz o direito positivo, eles tratam como um dever. Assim como a escola, ela deveria ser um direito de ter acesso a escolas, mas se torna obrigatoriedade e dever quando eles querem usar os nossos filhos para meter ecologismo, para meter um monte de ideias furadas que desfocam as crianças do que realmente importa para a vida delas, de uma escola que não dá educação financeira como aquela que foi dada na nossa infância e que transformou a educação sexual nisso que o meu filho viu acontecer aí com as crianças, discutindo coisas da própria mãe com os coleguinhas, e o Serginho disse: mãe, eles estavam falando da mãe deles. Eu disse: como assim? Aham, mas isso não é assunto para ele estar falando, criança de 10 anos. Eu disse: filho, pode falar para a mãe vai entender o que você está dizendo, conta o que eles estavam falando. E eu fiquei apavorada, no sentido que estou muito satisfeita, muito feliz por o meu filho, que vai fazer agora 9 anos, não estar frequentando esse ambiente hostil e tóxico. Porque essa convivência, certamente, com essas crianças hipersexualizadas, traria para o Mateus uma revolta natural do ser dele, que ele ainda tem música, ele ainda tem a música, ele ainda tem no coraçãozinho dele as conversas de bebê dele, e isso não foi tirado. Começa a colocar na coletividade tóxica, tudo é tirado, tudo que vem com as nossas células é tirado para implantar essas coisas e esse terrorismo aí que nós estamos vivendo. E que, como podemos expor hoje para novos amigos, não é a gente que causa o terrorismo aqui na Costa da Lagoa, como temos sido caluniados, difamados, ostracizados, bulinados para toda essa ervilha chamada Florianópolis. Eu pretendo deixar a história e cada vez mais fortalecer os pontos importantes, mediante que o grupo Stalking, que ataca a família, por não ter sido moderado pelas instituições que têm essa responsabilidade, teriam que ter essa responsabilidade desde o dia que a polícia prendeu por 4 vezes mamãe, papai e as criancinhas, em vez de levar essas bandidas Stalking que deram 4 nó na polícia aí, se fingindo de bondades só para quem não conhece a história, bondades até que os próprios policiais conheçam a história. E eu fiz o Ricardo tirar uma lagriminha do olho quando eu perguntei para ele. Eu disse: vem morar num lugar desse que eu quero ver como é que você dá as respostas a esse tipo de comunidade decadente. Não, porque eu não moro num lugar desse. Agora, vim aqui praticar injustiça, tu é bom. Tu é bom. Se tu não sabe, então não vem praticar injustiça. Você praticou injustiça para cima do meu filho?
e ele desacreditou de vez da polícia. Porque naquele momento você não tinha moral, você não era um policial com moral para falar nada para o Serginho. Você tratou ele como o quê? Como bandido. E você nem conhecia a história anterior. Você não conhecia a história anterior. O Serginho nunca ergueu nada para senhora de encostar e tocar na tal senhora Nailde. Muito me interessa falar dessa senhora, que de senhora não tem nada. Onde é que já se viu? Depois de tudo que aprontou, de tudo que fez, ainda querer falar de uma idoneidade que não tem. Como se não tem as histórias aí. E outras mulheres, que eu não vou citar o nome delas aqui, porque elas podem não gostar, mas eu sei muito bem como que elas tratam essa senhora Nailde há muitos anos. A encrenca da água é muito velha, Nailde. Você não quer que eu chame a Record para nós subir lá na última casa, lá em cima, para contar umas histórias do que tu já aprontou? Eu chamo, nós vamos lá, ouvir outras pessoas que também usam a água da mesma fonte. Aí nós vamos ver como é que você fez anos de dominação de uma água que não é tua. Quando as prefeituras não fazem a moderação, o Estado não faz seu trabalho, as instituições não atendem às necessidades da população, é isso que acontece. Essa gangue só parou na nossa casa no dia 2, é por causa que, lá em 2019, o modus operandi foi esse, eles estavam repetindo. E quando eu denuncio policialesque, quando eu denuncio escola, quando eu denuncio tudo mesmo, com fatos contundentes. Ao ponto de o tal juiz citado aí, o tal Reni, chegar no desnível de vir com essa conversa furada, que tem que pedir para mim se eu estou em plenas faculdades mentais do que eu estou falando? Isso é uma vergonha, senhor Reni. E eu lhe devolvo, o senhor está gozando de plenas faculdades mentais para condenar uma mãe de família antes de conhecer toda a história, tirar o direito dela a voto, antes de conhecer toda a história? O senhor viu o vídeo que a nossa defensora entregou? O senhor viu o vídeo onde que o Nando tenta me agredir naquela data, com uma taça? O que comprova o conluio da Elisete e da Nailde desde aquela data? Fala-me. Aí é fácil fazer obstrução da justiça, fazer abuso de autoridade, fazer nepotismo judicial, fazer todos esses crimes usando uma universidade federal, e nunca punir os culpados por nada, exatamente como foi no caso Coquinha, que até hoje se arrasta aquilo e não põe ponto final nunca, porque não é de interesse da justiça colocar o ponto final onde deve ser colocado. Enquanto isso, as crianças sofrem, os meus sofrem, e aquelas crianças que são persuadidas por adultos adúlteros, imbecis, para fazer o ostracismo, que o ostracismo não é coisa natural de criança. As minhas crianças não fazem ostracismo com ninguém. Vem brincar, vem. Eles brincam. Agora, se os pais querem usar as crianças para depois fazer acusações contra a família, aí sim a família já não vai permitir isso. Porque existem adultos que são imbecis, e existem adultos adúlteros, e existem mulheres adulterando o comportamento de crianças, com esses modus operantes que são políticos e totalitários. E eu não falo de um grupo político, senhores e senhoras, eu falo de todos por um único objetivo. Então, essa obrigatoriedade de escola, ela se torna bastante tóxica. Tóxica, igual as professoras tóxicas que fizeram isso. E esse é o motivo que a gente prefere o modus
educacional da própria ONU, que é a distância, é o acesso à informação, é o acesso à educação, a livre escolha do conteúdo e não das obrigatoriedades que podem ser muito permissivas e essas diretrizes não ser o melhor para os nossos filhos, mediante as nossas escolhas para o nosso lifestyle, ou seja, nosso estilo de vida saudável, que é o estilo de vida da família, estilo de vida saudável. Aqui a gente não bebe, não fuma, não se alimenta com coisas da caixa, só da caixa que vem da roça. E a gente também choca nisso quando vai interagir com as outras crianças. Não podemos impor o nosso comportamento para eles, mas também não somos obrigados a aceitar as altas taxas de açúcar que essas crianças comem e de açúcar ruim, que não é um açúcar originário, não é um açúcar mascavo. E temos o nosso direito individual de livre-arbítrio e livre escolha, de não querer a farrinha de barata das escolas. Que é a promoção agora que todo mundo aceite essa transgênese permanente e tudo isso que está sendo feito com a cabecinha, com a saúde cerebral das crianças, que é onde que eu quero focar, que eu tenho visto e acompanhado essas crianças alteradas por altas taxas de açúcares e tudo que isso pode trazer tanto para os pais quanto para os filhos nessa sociedade tóxica o suficiente para nós estarmos vivendo momentos absurdos, como esses momentos que a gente está vivendo aqui no paraíso, que é paraíso por natureza, mas as pessoas que deveriam ser pessoas conscientes, autônomas, pessoas deslumbrantes, pessoas conscientes sobre saúde, sobre o cultivo, sobre a preservação da mata, sobre a preservação ambiental, menos lixo tóxico, sobre todas essas coisas, são pessoas zumbis. Zumbis e fofoqueiros stalking. Na sua maioria, Meg? Não. Pior que não é na sua maioria. No geral, sim, e ao mesmo tempo, não. Sim, porque gostam de uma fofoquinha. Agora, em que nível de uma fofoca prejudicial? Se a fofoca prejudicial fosse no nível maioral, o Renato não estaria tendo nenhum trabalho. E, pelo contrário, o tiro saiu pela culatra, foi no próprio Pelizete, porque, pelo contrário, o Renato só cresceu como homem, como profissional, mediante o ataque que você fez, que você perseguiu, que a Nailde perseguiu, do grupo que vocês colocaram, inclusive clientes do Renato, para chamá-lo de um monte de nomes, de bandido, de marginal, fazendo todos esses ataques morais contra mim, o Renato, enquanto são vocês que estão demonstrando a falta de um comportamento social aceitável. Estão muito pior que zumbis deploráveis. Estão como legítimas fofoqueiras, stalking e politiqueiras baratas defendendo interesses do tudo que não presta, que é diferente dos interesses criativos da família. Muito diferente dos interesses criativos da família. A falta de educação sobre armas, sobre dinheiro, sobre qualidade de vida, essa falta de educação nas escolas faz com que pessoas de muito baixo nível educacional, além de não saber a conduta para se ter uma arma e fazer o que fizeram, que é a corrupção de um menor da comunidade, não sabem sobre legítima defesa, não sabem respeitar o bem comum, por isso tantas fofocas e tantas brigas no lugar.
Porque são coisas simples que uma vez eram ensinadas na escola. Aí vem essa confusão do direito positivo de distorcer tudo, distorcionar tudo. E o que temos é esse resultado. Deplorável. Aí eu chego numa audiência conciliatória como essa que vocês podem assistir, acho que é em 3 vídeos anteriores a esse, que está postada, e falo contundentemente os assuntos que interessam, e não são fatos isolados só para a dona Anaílde conseguir acusar o pai e o filho de ter encostado nela quando ninguém encostou nela. Quem encostou nela fui eu, dentro da minha casa e na frente da minha casa. Que não é de pouco que ela está procurando isso para usar a lei em desfavor da família e favorável a ela. Como se só existisse ela no mundo. Como ela sempre fez aqui com todo mundo. Essas pessoas que ela considera inferiores a ela por ela ser professora. Aí chega eu, que digo que ela é uma professora bem meia boca, e faço diferente, faço caminho, boto cimento na rua, boto cano para as coisas funcionar. É afronta à política dela. Qual é a política dela? Usurpação. Usurpação do lugar, usurpação do bem, usurpação até do marido, dos outros, né? E agora ela ataca as criancinhas, porque o nosso amigo, ele disse, foi lá no meus inquilinos falar para não ter amizade com vocês, o outro inquilino fez a mesma coisa. Então elas continuam, não é só na internet que eles criaram aquele hashtag retrovada retrô 666 para falar, fazer avatarzinho de mim. Como se eu não fosse uma mãe que orava, uma mãe 666, uma mãe satânica eu. Fazendo oropopona? Isso aqui veio da loja do marido dessa senhora deplorável. Dessa senhora deplorável. Esse japamala veio de lá. Quando a gente ainda apostava que poderíamos ter uma amizade de respeito, da qual ela nunca se interessou pelo respeito, só pela usurpação do pai de família, de tudo. E agora a gente está com esse dilema que o Ministério Público não tem condições de julgar. Como não teve lá naquele ano, porque não terminam nunca. As causas deles, eles não terminam nunca, eles começam e fica aquele rolo. Eu realmente aposto na digitalização judicial, mas além da digitalização, nós temos o intelecto humano, essa parte intelectual, que é o que complementa as causas, que é o que complementa, além das causas, aquela mão humana que vai com a verdade. Mas se essas pessoas estão dispostas a vender sentença e fazer conluios, a verdade nunca vai chegar. Enquanto isso, a gente continua contando a história para deixar aí. Elas não estão gostando que a gente deixe essa história para os filhos, mas a gente está gostando. É uma herança. E aqui está. Beijinho, beijinho, pau, pau.